Bom, uma vez que nós sabemos para que serve um servidor e quais as vantagens que ele possui, nós precisamos também entender quais são os tipos existentes, né? Então, o servidor ele deve ser destinado apenas a uma tarefa de maneira geral, se a gente for trabalhar à risca da regra. Então, assim, uma rede pode haver vários servidores e cada um com uma função específica. Realmente existem vários servidores, existem ali as classificações em relação às tarefas que ele realiza. Então, nós temos ali o tipo de servidor para arquivos, o tipo de servidor especificamente para aplicações, tipo de servidor especificamente para impressão, para e-mails, para backup e servidores especificamente sobre comunicação. Seria ali a parte de telefonia, por exemplo. Bom, sobre o servidor de arquivos. O servidor de arquivos armazena as informações que são compartilhadas entre o usuário e a rede, como planilhas, textos, gráficos, dentre outros. Esses arquivos são processados no computador do usuário. Então, como eu comentei anteriormente, existe ali a troca de informações, às vezes você precisa acessar o servidor para enviar um determinado arquivo para que uma outra pessoa de um outro departamento, propriamente do seu, também consiga ter acesso e fazer manipulação das informações. Ou muitas vezes você precisa pegar de alguém algum determinado arquivo para utilizar durante o dia a dia. Esses servidores de arquivos são os responsáveis por isso, por essas trocas de informações. Os servidores de aplicações. Eles são servidores que armazenam e executam aplicações e que são compartilhadas pelo usuário da rede, como por exemplo um banco de dados. Os servidores de aplicações eles processam as informações solicitadas pelo usuário e retornam apenas os dados. Esse tipo de servidor permite vários usuários utilizarem uma aplicação ao mesmo tempo e mantém os dados sincronizados. É um exemplo bem clássico são servidores que comportam ou alocam sistemas. Pode ser um tipo de sistema CRM, um tipo de sistema ERP, aonde você tem várias pessoas fazendo a utilização dentro da empresa ou propriamente fora, se isso é fornecido para clientes ao mesmo tempo, e todo mundo está ali fazendo consultas constantes, seja informações básicas de clientes, seja ali número de quantidade de produtos em estoque, números de vendas e etc. Então, essas informações elas ficam dentro desses servidores. Todas as pessoas fazem as consultas de forma simultânea, então pode ter ali uma pessoa conectada, como pode ter 100 pessoas conectadas ao mesmo tempo. E todas essas informações são dados de forma síncronas. Então, se por um acaso eu fiz a inserção de uma informação dentro desse servidor ou alguma outra pessoa fez uma inserção de informação dentro desse servidor, isso é replicado automaticamente de uma forma macro para todas as outras. Então, todas as outras conseguem enxergar aquilo que foi alterado, que foi incluído, que foi editado ou que foi excluído, por exemplo. Agora, sobre servidores de impressão, né? São os servidores que gerenciam os pedidos de impressão do usuário da rede e encaminham os dados para a impressora disponível. Então, aquele velho caso onde as impressoras elas estão ali dentro do departamento, dentro da sala de RH, e quando você pede para fazer ali a impressão, você tem que ir até a sala da pessoa. Então, esses servidores eles ficam configurados para aquelas determinadas impressoras. Então, tudo que você solicita, como foi dito no texto, ele vai fazer uma checagem. Então, se houver mais de uma impressora configurada, vai verificar onde tem uma fila menor e vai te mandar para aquela determinada impressora para ser realizada a impressão. Servidor de backups executa e armazena cópias de segurança das informações do servidor de arquivos. Então, como foi dito anteriormente, os backups eles geralmente são realizados ali ao término do expediente, no intuito de guardar a maior parte das informações para se acontecer algum problema que não foi catalogado, eles terem ali a possibilidade de recuperação não de 100% das coisas, mas talvez ali de 80 a 90% do que havia. E por fim temos o servidor de comunicação. O servidor de comunicação ele é responsável pela comunicação entre a rede, a qual ele pertence, e outras redes também. Um exemplo de utilização desse servidor é a comunicação com a internet. Então a gente consegue fazer requisições tanto de solicitação quanto requisições de checagem e através dessas requisições nós conseguimos ter ali um meio de contato, uma comunicação. Então pode ser ali
talvez uma troca de algo, dando exemplo de WhatsApp ou qualquer um outro tipo de rede social, pode ser fazendo envios de arquivos, de vídeos, de imagens. Então, o tipo de comunicação ele é feito através desse tipo de servidor. Não só apenas a internet, mas a gente também tem um sistema de telefonia. Então, quando existe ali a ligação entre um telefone e outro, um celular e outro, também há uma troca de comunicação, uma troca de informações entre os dois lados. Isso se enquadra também em um servidor de comunicação.